O próximo milagre fala sobre a restauração da orelha de Malco, quando Jesus estava prestes a ser preso, né? Vendo os que estavam com ele e o que iria acontecer, lhe disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Então Jesus tomou a palavra e disse: Deixai, já basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, ele cura mesmo aquele que é o contrário dele, né? O servo do sumo sacerdote estava lá para fazer a prisão dele e os seus discípulos, com medo, pediram, né, se era para feri-lo, para interceder ali para que Jesus não fosse preso. E um chegou e cortou a orelha, né, do servo do sumo sacerdote. E Jesus disse que não era para feri-lo e que deixasse ir, mas antes de ir, ele levou a mão até a orelha desse servo e restaurou a orelha dele. Vamos pro último, na verdade, que é colocado. Há algumas teólogos que consideram a ascensão e a redenção, a ressurreição e a ascensão aos céus como um milagre também. Então seria 37 milagres, né, que são citados, mas também tem citações que dizem, principalmente no livro de João, que não é pouco alguns dos muitos milagres que Jesus realizou. Que se fosse descrever todos os milagres que ele realizou, não haveriam livros suficientes. Então, como eu disse anteriormente, é uma forma de demonstrar o amor, né? O amor, a bondade, porque em tudo ele agia ele se compadecia, né, do seu povo, porque ele tinha o conhecimento, ele tinha o dom de conhecer os nossos pensamentos, o poder sobre a água, sobre o vento, sobre a natureza, de qualquer forma, até mesmo sobre a morte. Então, que para nós, hoje em dia, nós dizemos que temos solução para tudo menos para a morte. Ele, né, naquele tempo, até para isso, né, um tempo onde ele andava sobre a terra, como um filho de Deus ali, encarnado num ser humano, na carne mesmo. Então a fé do povo, quando reconheceu que aquele era o Filho de Deus, mandado para fazer o bem e ensinar o caminho verdadeiro, tinha essa esperança de que, às vezes, mesmo com a morte de um parente, se ele determinasse, aquela pessoa seria curada, né? Então, vamos para o último. Aí eu vou ler uma parte aqui que eu escrevi também. O Senhor aparece às 7 dos seus discípulos. Essa é a segunda grande pesca que Jesus realiza com os seus discípulos, né? Que é o milagre da pesca. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e se manifestou desta maneira. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Eles lhe disseram: Nós também vamos contigo. Foram e entraram em um barco, e aquela noite não pescaram nada. Quando começaram a amanhecer, se apresentou Jesus na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E disse-lhes: Filhinhos, tendes algo de comer? Responderam-lhe: Não.
Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então a lançaram e já não podiam tirá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua roupa, porque havia se despido dela, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram com o barco, puxando a rede com os peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao descer à terra, viram umas brasas e uns peixes posto em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que acabaste de pescar. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de grandes peixes, a saber, 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, não se rompeu a rede. Mais um milagre que multiplica, que sacia a fome, né? Então, ele não agia só em questão de coisas, né? De grandes coisas, vamos dizer, nenhum milagre é menos importante que o outro. Desde onde ele multiplica para saciar a fome dos que seguiam ele, quanto à ressurreição de uma pessoa, por exemplo, de Lázaro, né, já morto. Tem também a citação de Jó, aliás, né, que ele era muito crente em Deus, que orava a Deus sempre, era tudo, tinha consciência de que Deus, né, lhe proporcionava aquilo. Então ele foi pegando uma enfermidade, uma lepra, onde ninguém não podia nem se aproximar dele. E ele ficou isolado por bastante tempo. Nesse tempo, ele perdeu tudo o que ele tinha, né? E ele continuava a rogar por Deus, a orar a Deus, e dando graça a Deus por ele ainda estar vivo. E muitas pessoas que visitavam mesmo de longe, né, o indagavam do porquê ele seguia crendo em Deus, se Deus tinha tirado tudo dele. E ele continuava firme, perseverante na sua fé. Passado esse tempo, como se fora um teste, mas em realidade era para que se manifestasse as obras de Deus na vida dele, e Deus mostrar que mesmo às vezes perdendo algo, nós conseguimos muito melhor se crermos naquele Deus maior, em Deus, e não blasfemarmos contra ele. Então, quando ele se curou, ele teve 10 vezes mais do que ele tinha, né? Teve grandes fazendas, teve gado, teve rebanhos, né? Sua esposa teve filhos. Então, esse é uma da citação também muito bonita que nós encontramos na Bíblia, né? Assim dizer, muitas outras que provam constantemente o amor de Deus com os seus filhos, que mostra que ser perseverante, esperar em Deus, realmente nós só temos a ganhar, né? Então eu escrevi um pouco assim sobre a religiosidade, né? Sobre ser religioso. Vou estar lendo aqui para vocês. A religiosidade é despertada através da necessidade do ser humano pela busca no entendimento do seu próprio existir, do que é o sentido da vida e na espera de que haja um propósito a mais, no qual a vida é compensada pela ligação e pela espera no divino. Cada indivíduo carrega consigo uma maneira de crença. Crê conforme acredita ser certo, mas que na maioria das vezes e na sua totalidade concordam
com a sua importância. E isso se abrange conforme a sua cultura. Cada espaço e realidade modifica a maneira que se professa a fé. Através da relação entre ser humano e religião, contato com Deus pelo bem e para o bem, é que ainda se tem os atos de bondade e de caridade para com os mais necessitados, onde o mundo esfriou-se e o amor, infelizmente estamos em tempos de caos. No nosso país, mesmo com tantas diferenças de crença, ainda é a questão de que do bem comum e esse ser o único caminho, né? Jesus, verdade e vida, para uma vivência melhor como pessoas. E sobre o consenso de que o que se pratica é o que se recebe, onde o universo certifica-se de retribuir e na espera disso, contando com a bênção, proteção e ajuda de um ser maior, as pessoas se impulsionam e se motivam nessa espera, onde muitas vezes pedem apenas saúde para lutarem pelos seus ideais e são gratas a Deus por isso. A estratégia é fazer refletir do porquê, né? Do que isso irá me trazer, onde quero chegar, de se eu sou autossuficiente, de quem eu preciso na minha caminhada, quem eu quero ser, o que quero para o meu próximo, né? O que quero para mim. Não fazer com o próximo aquilo que não desejo que façam a mim. São indagações assim, e entre muitas outras perguntas que por vezes não tem resposta ou não tem uma só resposta, né? Não são respostas prontas. Cada um tem uma maneira de ver, de sentir, de acreditar, né? E assim a vida passa e aquele que busca pelo bem encontra o caminho fazendo bem na medida em que ele pode, né? Tem muita gente, claro, nós como cristãos poderíamos fazer mais, ter mais atos de bondade, mais atos de caridade, só que muitas vezes a gente acha que não compete a nós, né? E eu acredito que se cada um fizesse um pouquinho, o mundo já seria muito melhor. E isso dá um significado à vida, em conforto, que sempre terá uma força maior lhe assegurando que tudo irá ficar bem e que ali estará quando precisar, né? A gente tem disso assim, de fazer o bem e de acreditar que aquilo voltará, né? E realmente é assim que funciona, né? Da mesma forma que todo o universo conspira a favor de quem faz pelo bem, de quem age de boa fé, ele dá um jeito de devolver tudo aquilo, até mesmo que lhe for tirado indevidamente, né? Ou que você perdeu por algo assim, pode ter certeza que injustamente, que Deus irá pegar e prover, né, na sua vida. E nós temos um sentimento de pertencer e ter a vida sob um controle, né, de um ser divino, de um Deus maior, que nos vigia, que nos cuida, que nos olha atentamente, pois, né, somos denominados filho dele. Então, se pararmos para pensar o grande amor que temos pelos nossos filhos, por que com Deus é diferente? Por que Deus não vai querer o bem, né, da humanidade, dos seus filhos, né? Aqui na nossa região, a questão do catolicismo predomina, aliás, o que predomina é o catolicismo na nossa região, né? O grupo que é católico. De cada 100 pessoas, 3 que dizem que não ter religião. A segunda religião que mais tem números aqui, né, na nossa região, são os evangélicos. E então, assim, eu acredito que não há diferença, né? Como eu já citei antes, não há
diferença entre o teu crer e o meu crer. O que importa é buscarmos a Deus, porque Deus é um só, indiferente do credo, né? Ou da placa de igreja, como se diz. Aqui diz, ó, na nossa região, onde o catolicismo predomina, sendo que apenas 3 de cada pessoa se declaram não ter religião, seguido pelos evangélicos. Como ato de procissão de fé, né? Aqui em Barracão é feita a cavalgada de Santa Emília, em abril, que reúne muitos fiéis devotos que participam da cavalgada como um ato de esperança e de agradecimento por uma bênção recebida, né? Por um milagre alcançado. Também se tem preservados grutas, né? Tem a gruta, onde vamos feita visitações da Santa, e a igreja da Capela de São José, no interior, para que o povo ainda tenha acesso a um lugar de fé, que foi a primeira, né? Uma das primeiras igrejinhas fundada no interior, então ela tá lá bem intacta, bem preservada, para aqueles fiéis que começaram ou têm, às vezes, os parentes mais velhos, que começaram por lá nos interiores, para eles relembrarem e terem um ponto de referência na própria história, né? De onde começou aqui na região as igrejas, a catequese, da onde veio a história da família, quanto ao escolher essa religião, enfim. Continuando aqui, diz: instruir nossas crianças sobre o bem e os seus deveres deve ser de suma importância também nas escolas. Não basta conhecimento, sem a consciência do bem comum, onde tudo é como uma engrenagem e flui conforme agimos uns com os outros. Respeitar e ser respeitado é a base. Através do ensino religioso, se fazem crianças bondosas e crentes dos seus deveres e fazeres. Isso nunca será algo ruim, muito pelo contrário, os ajudará a crescer como pessoas. Usando da contação de histórias bíblicas, se pode fazer com que sejam íntimos com a religiosidade e aguçar a curiosidade em saber mais. E, é claro, enfocar sempre que a religiosidade, o ato de crer, independe da religião. Fé e crença estão ligados ao íntimo, independente de como se crê. O que importa é ressaltar que, quanto a isso, não se deve existir distinção, onde cada um é um universo à parte e cabe uns aos outros o respeito quanto a isso, onde por hipótese nenhuma serão diferentes ou menos uns que os outros por não participarem da mesma ideologia, né? O equilíbrio está no respeito pela escolha do outro, sendo que ele professa sua fé da sua maneira, mas buscando a Deus e tentando no seu íntimo fazer o correto. O equilíbrio está em Deus e no que se acredita. Então, mais uma parte onde fala, né, sobre a religião em si, né, e a defesa do ensinamento religioso na escola, a importância dele, né, que eu acredito realmente que seja muito importante. Falar um pouco sobre os direitos e os deveres, né, sobre a questão do respeito, da diferença, enfocando também que dessa forma se torna mais humanitário, mais íntimo, né, tem uma convivência mais íntima mesmo com os professores ali, porque vai ter ideias contrárias, mas eles vão ser ensinados de uma forma que enxerguem, né, a respeitar essas ideias, essas diferenças, para se tornarem pessoas melhores como seres humanos, né, partindo do princípio do direito, onde o meu direito termina onde começa o seu,
Então, mostrando a eles, aos pequenos, toda a parte boa, todo do porquê de que se deve seguir, de acreditar e ter uma esperança, uma fé em algo maior, é algo que vai movimentar, né, para toda uma vida.